Bom dia a todos e todas. É com muita alegria que a gente começa hoje o segundo dia do terceiro workshop de ideias de TCC da terceira turma do MBA em Inteligência Artificial e Big Data. Esse momento do workshop é um momento de troca, é um momento de descontração para a gente ver o que os outros estão fazendo, para a gente falar um pouquinho do que nós estamos fazendo, para que outros colegas vejam o que você está fazendo e deixe ideias para você de outras opções, outras alternativas, te faça perguntas que você não tinha pensado na resposta ainda. Mas neste primeiro momento, eu tenho aqui agora um convite, né, muito especial, porque eu fiz um convite para uma pessoa que fez parte da primeira turma do MBA, que construiu uma história super legal. São muitas as histórias muito interessantes, né, construídas no MBA. Porém, o Rondinelli a gente encontrou aí recentemente, no primeiro workshop de inteligência artificial e Big Data que teve em São Paulo, e ele apresentou e novamente foi um sucesso, e eu o convidei para estar aqui no nosso terceiro workshop de ideias de TCC. Então, nesse momento, eu convido, né, Rondinelli aqui e vou falar um pouquinho dele. Então, vocês já viram, mas o Rondinelli, o TCC, ele vai falar para vocês o resumo, o spoiler do que ele vai falar, né, é que o TCC não é só um trabalho que você entrega ao final de um curso, tá, um curso do MBA. Ele pode ser uma oportunidade de transformar a sua pesquisa em uma oportunidade de negócio. E eu vou abrir um parênteses aqui, que este MBA em AI Big Data, ele tem também a oportunidade de você fazer um TCC em 2 linhas. Você pode fazer um TCC entrando em profundidade no seu tema, um TCC tradicional, assim como você já pode apresentar no seu TCC um projeto de um negócio, um TCC voltado para negócio. Então, se alguém, depois dessa conversa com o Rondinelli, pensar em mudar a forma de fazer ou algo no sentido, me procure. Então, nessa palestra, ele vai trazer um pouco da história dele, o empreendedor cuja jornada começou com um simples TCC e foi impulsionada pelo poder das redes sociais. Lembrem quinta-feira quando eu falei para vocês das redes sociais? Pois então, mas o Rondinelli, ele vai falar um pouquinho dele, mas eu quero dizer que ele é especialista em visão computacional, com muitos anos de experiência, tá? E experiência também consolidada aí na área de engenharia de software. E este MBA, ele traz isso, ele é aberto para todas as pessoas que desejam aprofundar seus conhecimentos em IA, em Big Data, de todas as áreas da computação, áreas correlatas, e nós estamos aqui para entregar um pouco deste conhecimento para vocês. E eu não vou falar mais dele, porque ele vai falar um pouquinho aí na apresentação dele. Rondinelli Moraes, é muito, Olá, muito tudo bom? bom te receber aqui hoje. É com você agora. Obrigado, obrigado pelo convite, professora Solange. Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia. Aproveitando o gancho ali da localidade, eu estou falando aqui de São Paulo também, né? Falo aqui da capital, da região do Butantã. Então, estou bem próximo aqui da USP também, de São Paulo. E, bom, estou muito feliz de estar aqui e poder contar um pouco da jornada aqui, né, do empreendedorismo, que é a minha segunda jornada, né? E mostrar um pouco como que meu TCC começou e como que ele está evoluindo, né? Posso compartilhar já Pode para vocês compartilhar. aqui? Pode. Deixa eu colocar aqui a apresentação e aí a gente começa. Compartilhar com som. Vocês já estão visualizando? Já estamos. Bacana. Opa, deixa eu só tirar essa janelinha aqui. Bom, então vamos lá. Então, eu sou o Rondinelli Moraes, né? Eu fiz, né, a professora Solange falou, fiz parte aqui da primeira turma do MBA, né? De Inteligência Artificial e Big Data.
E eu sou engenheiro de software já, né, há muitos anos, eu desenvolvo software, e sou fundador do Facecam, né, que é uma ferramenta que começou com TCC, na ferramenta de detecção de sentimentos por imagem, utilizando Deep Learning. E hoje eu sou sênior staff na Bank, né, que é uma financeira do Grupo Casas Bahia. Então eu quero contar para vocês um pouco aqui como que eu desenvolvi esse TCC, da onde que surgiu a ideia, né, e o que depois ele virou. Bom, então, qual que foi a motivação por trás ali do TCC, né? Então, como eu comentei, eu trabalho já na área de engenharia de software, né? E ali quando a gente está desenvolvendo software, a gente tem o teste de usabilidade, né? Que é quando a gente quer colocar esse software na mão do cliente para saber se aquela interface ela está intuitiva, né? Se está fácil do cliente usar, que tipo de problema que ela gera, né? Poder mapear essas coisas, né? Então, esse é o teste de usabilidade, né, ele é muito aplicado hoje em dia na área de UX. Você está desenvolvendo lá, seja um aplicativo ou um site, você quer testar se aquilo é realmente intuitivo para o usuário, né, se ele consegue realizar determinadas tarefas de forma fácil. Então, o teste de usabilidade ele visa responder já algumas questões, né. Se o usuário encontrou alguma dificuldade na navegação, se a experiência dele foi positiva, se ele consegue concluir algumas tarefas. Então, geralmente a gente tem um lugar, né, onde a gente convida alguns usuários para poder fazer esse teste de usabilidade. Então, geralmente tem uma câmera, geralmente tem o pessoal ali anotando tudo que o usuário vai falando, né, que seria o que a gente chama de pensar alto, né. Então, ele vai falando, a gente vai anotando alguma coisa. Se de repente ele está travado muito numa tela e está com muita dúvida, isso também é anotado, né, geralmente o áudio dele é anotado e, obviamente, existe ali alguns questionamentos que o entrevistador ali, ou a pessoa que está executando o teste de usabilidade, ele faz para o usuário. E qual que é o problema que isso gera? É porque algumas pessoas existe um incentivo, né, a gente acaba dando algum incentivo para a pessoa estar lá, né, alguma coisa, algum voucher. Então, algumas pessoas tendem a dar respostas socialmente aceitáveis, né, apesar de, às vezes ela não se sentir muito confortável com determinado fluxo, mas ela fala que não, que tá não, tá beleza, gostei, né. Então, assim, dependendo da pergunta até que o entrevistador faz, isso também gera muito viés. Então, aí nasceu a ideia, né, eu falei: "Opa, e se a gente pudesse fazer uma análise de sentimento, né, nesse momento para apesar do usuário estar falando que gostou, mas se a gente pudesse rastrear ali os sentimentos da face dele. No momento eu até pensei só não tinha a questão facial, né, porque a análise de sentimento ela é bem difundida em texto hoje, né, via NLP. Então você consegue fazer análise de sentimento. Mas não faria sentido, porque aí o usuário estaria falando uma coisa e a análise de sentimento ela ia acabar dando que seria positivo. Então eu falei: "Ó, se fosse pela face, eu acho que seria mais assertivo". Então eu comecei a realizar algumas pesquisas, né, nessa linha, né, de análise de sentimentos, se tinha alguma coisa, né, eu não sabia nada sobre isso na época, não entendia nada sobre isso, não sei se não sabia se tinha algum tipo de metodologia, não sabia se dava para fazer esse tipo de detecção, mas eu falei: "Olha, eu vou levar isso como tema, né". E aí foi onde nasceu aquela grande questão, né, que a gente tem ali do MBA, a gente tem aquele projeto de pesquisa, né. Você faz lá primeiramente o projeto de pesquisa e você faz as perguntas, né. Então a grande pergunta que eu queria responder ali era quanto de interesse, né, acabei indo mais nessa linha também, quanto de interesse do consumidor dava para extrair utilizando a análise de sentimento, né. E aí até no meu projeto eu estava determinando que isso também poderia ser benéfico para poder ofertar algum produto ou saber se ele estava confortável com uma interface de aplicativo, então daria para usar nas 2 vertentes. Então foi isso que norteou o projeto, fazer essa análise de sentimento. E bom, comecei a fazer as minhas pesquisas, né. E aí eu cheguei aqui no Dr. Paul Ekman, não sei se vocês conhecem, eh, o Dr. Paul Ekman ele é um especialista, né, um psicólogo especialista nessa área de detecção de expressões faciais, né, emoção. Ele fez um estudo, dedicou a vida dele a fazer esse estudo sobre as expressões faciais e os sentimentos, né, que sentimentos que estariam por trás daquelas expressões faciais.
O Dr. Paul Ekman, ele cria ali, então, um grupo de 7 expressões faciais emocionais, que ele chama de 7 expressões universais. Então, por que que é universal, né? Então ele mapeou que, independente da cultura, independente da região, nós, seres humanos, temos um grupo de expressões faciais, que são essas 7 expressões faciais, que diz respeito ao nosso estado emocional, né. Então, se uma pessoa está com raiva, em qualquer parte do mundo ela vai demonstrar a mesma expressão facial. Então, ele vai e elenca ali, então, esse grupo de 7 expressões faciais, e diz que é universal. Então, quando eu li sobre esse trabalho, né, eu falei: "Bom, era tudo que eu queria, né, saber então que era universal e que tinha uma metodologia, né, existe um grupo pré-estabelecido e que esse grupo é universal, ou seja, tende a funcionar na maioria das pessoas". Eu coloquei aqui também a capazinha ali do Divertidamente, né, que é o filme, não sei se vocês já assistiram, que explora bastante essa parte das 7 expressões faciais, e o Dr. Paul Ekman, ele foi consultor ali nesse filme. Ele trabalhou nesse filme como consultor, ajudando o pessoal ali a fazer a desenvolver essas expressões, né, e fazer esse filme, né, desenvolver essa animação. Bom, e aí, durante as minhas pesquisas eu acabei fazendo, que nem a professora Solange, eu acabei comentou, né, eu acabei fazendo ali uma POC, né, acabei também fazendo algo voltado para o negócio, né, para negócio, e acabei já colocando em prática todo aquele conhecimento que eu vinha adquirindo nos artigos, nas pesquisas, né. Então eu acabei, fazendo um softwarezinho ali, para mostrar, aí estava até chegando essa amostra de trabalhos, né, esse workshop, eu falei: "Ó, já vou levar uma POC, que aí eu já consigo mostrar o que mais ou menos eu estou estudando". E o legal é que nesse trabalho, apesar de ter as 7 expressões faciais ali, as 7 expressões faciais emocionais, né, no primeiro momento eu não consegui fazer um AI que detectasse as sete expressões. Então eu foquei, meu trabalho ele foi focado só nas 5. Apenas em 5, né, num grupo de 5. Tinha outras 2 que eu não estava conseguindo, base de dados, e não estava conseguindo fazer o modelo convergir muito bem para essa detecção. Então acabei ficando no âmbito das 5 ali, que foi o que gerou essa POC aqui, né. Então eu fiz a apresentação ali no workshop e logo em seguida, de uma forma muito despretensiosa, eu fiz uma postagem no LinkedIn, né. Falei: "Olha, hoje eu apresentei aqui meu TCC", até o post aqui, o print do post. Apresentei meu TCC, com detecção de sentimento, eu coloquei ali lado a lado o vídeo, né, e já funcionando ali a detecção de sentimento. E aí, esse vídeo viralizou na internet, né, viralizou no LinkedIn, ele apareceu em diversas outras páginas, muitas pessoas começaram a comentar, muitas pessoas começaram a curtir, compartilhar. Eu comecei a receber muitas conexões de pessoas querendo saber mais sobre essa tecnologia, se ela já estava pronta para uso, se poderia ser aplicada, em X, Y área. E aí eu falei: "Opa, espera aí, esse negócio vai muito mais além do que eu estava imaginando". Porque lá no começo eu estava focado na área de UX, mas espera aí, o pessoal está falando que isso vai muito mais além, né. Então assim, eu já não tinha essa visão. A visão que eu tinha, eu falei: "Ah, acho que eu vou fazer alguma coisa aqui na linha de detecção de sentimento para UX, acho que pode ajudar a gente ali". Mas não, o pessoal mostrou que, outras áreas também poderiam se beneficiar dessa tecnologia. Então, eu mudei um pouco o rumo das coisas, né, falei: "Olha, eu acho que essa é uma grande oportunidade de eu começar a investir nessa tecnologia, pensar nessa tecnologia como um produto mesmo, né, que eu possa comercializar no futuro, né, e entender quais essas outras áreas que o pessoal está falando, né, que outras áreas mais que eu poderia aplicar esse tipo de tecnologia". Então eu comecei a fazer ali um product discover, né. O primeiro passo ali do Product Discovery foi entender. Eu li praticamente todos os comentários desse meu post e diversos outros posts também que tiveram aí pelo mundo, né, posts de páginas gringas também, para entender o que que o pessoal estava falando, tinham especialistas também comentando sobre isso, que estavam dando dicas de outras metodologias, né. Então eu comecei a ler esses comentários e entender quais eram as áreas que poderiam também se beneficiar dessa tecnologia.
E aí eu listei ali 10 áreas, além, né, da área de UX, 10 áreas que essa tecnologia poderia ser aplicada. Eu falei: "Bom, acho que o próximo passo agora é eu fazer um Google Forms". E aí, 2 próximos passos, né, que eu posso fazer. O primeiro é fazer um site onde as pessoas consigam enviar os seus vídeos e fazer um tipo de já receber algum tipo de análise. E o segundo é poder entender qual a área que eu poderia atacar mais, né. Então eu fiz um Google Forms, e aí lá no comentário mesmo do post, eu eu respondi lá nos comentários dizendo: "Ó, pessoal, estou trabalhando numa versão, né, no MVP, vamos dizer assim, estou trabalhando numa versão beta, que eu devo disponibilizar em breve". Eu não tinha nada, né, eu tinha na verdade a AI, né, mas eu não tinha o site, não tinha infraestrutura, não tinha nada, então tinha que fazer tudo do zero. Estou trabalhando nisso, mas ó, se vocês quiserem ter acesso antemão a essa tecnologia, responda esse formulário aqui para mim, do porquê que vocês usariam essa tecnologia, né. E aí eu postei o link do formulário lá. E aí, era a validação da oportunidade que eu estava fazendo ali, né, o pessoal começou a responder, teve 112 respostas esse formulário, e aí o pessoal começou eu coloquei ali as 10 áreas que eu achava que era interessante, e o pessoal começou a ticar essas áreas e falar e deixar os seus e-mails, né, que depois eles iam receber essa essa ferramenta, já numa versão beta, já na primeira leva, né. E aí, obviamente, para baixo ali, o pessoal também tinha a opção de colocar outros, né, outra área e escrever alguma coisa, que foi o que gerou esses outros aqui para baixo, mas o que eu coloquei foram esses aqui para cima. Então, perceba que, esses dados aqui eles são importantes, porque valida aqui a ideia do UX, que está aqui como a área principal, né, em disparado, né. Então a área de UX, como eu estava imaginando, então eu tinha uma hipótese, né, falei assim: "Ó, acho que a área de UX pode se beneficiar disso". E aqui nesse formulário foi provado que, beleza, é a área de UX mesmo que precisa dessas coisas, né. Porém, outras áreas também, tinham um grande peso aqui, né. Nem, por exemplo, a área de marketing tem um peso também, e a de customer experience também tem um peso. Então eu acabei entendendo que essas 3 áreas poderia fazer um produto com essas 3 áreas de uma vez só. E mais pra frente eu poderia atacar outras áreas, como, por exemplo, segurança do trabalho, medicina, né, mas obviamente teria que entender também o caso de uso, dessas empresas e ir aplicando isso. Então, bom, eu estava ali validado que eu poderia continuar seguindo naquele caminho, né. Então eu fiz ali, vou e faço então o Facecam, lanço o Facecam. Fiquei um tempo desenvolvendo ali, acho que eu fiquei uns 6 meses desenvolvendo essa ferramenta, né. Então eu tinha a AI, já que fazia essas inferências em imagens e gerava os dados relacionados ao sentimento com base na face. E aí então eu comecei a fazer o front-end, o This is back-end, not né, okay. arquitetar, You should fazer be a singing infra here para because you colocar love isso, music. disponível para o pessoal usar. E um ponto muito importante é que nessa ferramenta eu ainda precisava colocar ferramentas para entender, né, a análise, entender qual tipo de vídeo que o pessoal estava enviando, o que que eles estão buscando mais. Então, contei com ferramentas como o Google Any more Analytics, crap about CloudWatch para poder heading toward entender, this is né, esse not uso. okay. You should be singing here Então, por because exemplo, you o love Facecam hoje ele é music. essa ferramenta. Obviamente ele já tem uma outra Get evolução, it essa aqui é all. uma versão que eu publiquei em setembro, mas basicamente o que ele faz é, você tem um vídeo, né, então você tem um vídeo aqui, e ele vai fazer uma análise nesse vídeo e procurar por faces, frame a frame. Então, em cada frame, ele vai falar: "Ó, onde estão as faces?", né, então ele vai achando essas faces. E aí, do momento que ele acha essas faces, ele calcula o sentimento de cada face. Então, por exemplo, então se eu achei aqui, por exemplo, a face do Tom Holland, e aí depois existe um algoritmo para detectar se aquela face, que é o algoritmo que a gente usa para destravar celular, por exemplo, calcular uma similaridade ali entre a face, né, ele faz um cálculo de similaridade e fala: "Opa, essa face aqui eu já conheço, então eu vou agrupar esses sentimentos que está gerando aqui com essa mesma face". Então é o que gera, essa análise individual, né.
Então, com isso eu consigo separar, olha, esses são os sentimentos do Holler, esses aqui são os sentimentos da Zendaya, e assim por diante. Eh, The flavor of então, Chris. outra coisa também que tem aqui é o mapa de calor, né. Porque sentimento é uma coisa que é contexto, né, não dá simplesmente para a gente olhar para uma expressão facial, por exemplo, aqui e falar: "Olha, ele está feliz". Não, a gente tem que analisar o contexto. E como vocês viram lá na publicação do post, eu não tinha esse mapa de calor aqui, né, eu tinha só a bolinha, ela vinha rabiscando aqui, mas alguém comentou no post, alguém fez esse comentário, então foi um feedback, falou: "Olha, legal, essa bolinha poderia ir rabiscando alguma coisa que pudesse dar um contexto". Aí eu falei: "Caramba, interessante, o que que a gente pode colocar para ele ir rabiscando?". E aí veio a resposta óbvia foi o mapa de calor, né, acho que dá para colocar um mapa de calor para entender. Beleza, apesar dele estar aqui no sentimento positivo, mas o mapa de calor mostra que na maior parte do tempo ele realmente ficou feliz, né. Então, ela This traz um magic contexto, né. in Outro ponto aqui é você poder, que nem eu falei, né, ele faz ali a análise face a face de todas as faces que ele vai encontrando no vídeo. Então você pode desligar, eu posso desligar essas faces, então eu quero fazer a análise só do Will Smith, ou eu quero juntar Any more o crap link about mais, que nem, por exemplo, aqui eu desliguei todo mundo, deixei só essa moça aqui, heading toward. então eu estou This fazendo a is análise not individual nela. okay. Aqui, por You should exemplo, be estou fazendo a singing here análise because you individual só love na Katy music. Perry. Então, por exemplo, quando você está falando de marketing, é legal você poder juntar diferentes personas, né. Ah, eu quero analisar só um grupo de persona, que é essa pessoa e essa pessoa aqui. Ou eu quero analisar só essa pessoa individualmente, ou eu quero analisar essas 2. Então, a ferramenta te possibilita fazer esse tipo de análise. Então ela gera um mapa de calor para todo mundo, e esse mapa de calor ele fica numa trilha individualmente, the né. flavor of Chris. Falando aqui um pouco mais sobre esse circunplexo, então como que ele funciona, né. Então eu tenho aqui um eixo XY. É diferente, o que você vê muito hoje sobre, ferramentas de análise de sentimento, principalmente utilizando face, assim, é que você vê aquela porcentagem, né, então, happy de 90%, angry 50%. Então isso não eu acabei vendo ali, eu fiz isso também inclusive, a as meus primeiros as primeiras versões ali foi dessa forma, né, fazendo esse cálculo, assim, mas ele não trazia esse contexto, né. Eu falei: Não dá, ele não fica legal". Então eu acabei optando por esse circunplexo aqui, que aí ele mostra, faz esse rabisco e mostra o mapa de calor. Então, do lado direito aqui eu tenho um sentimento positivo e do lado esquerdo eu tenho um sentimento negativo. E para cima eu tenho a intensidade, então, né, no eixo Y eu tenho a intensidade, então, para cima mais intenso, para baixo menos intenso. Então o sentimento ele pode ser positivo com muita intensidade, ou seja, tá muito excitado, tá surpreso, ou ele pode ser negativo com muita intensidade, então ele tá com raiva, tá com medo, né. Ou com menos intensidade, então ele tá triste, tá depressivo. Magic Então é dessa in forma que funciona and the esse ideas of circunplexo, né. Bom, essa ferramenta ela foi acessada, né, a POC, porque aí eu fiz a liberação beta ali, né, então eu liberei para algumas pessoas, que foram as pessoas que todas as pessoas que responderam o formulário, eu liberei a versão antemão. Então isso foi bom, foi muito bom, porque acabou que eu acabei tendo um time de QA ali, né, avaliando a ferramenta praticamente, então deu para se antecipar a muitos bugs, e a ferramenta tinha ali, né, então eu era a única pessoa que estava desenvolvendo tudo, né, obviamente iam ter bugs, né. Então eu já consegui me antecipar a esses bugs, e também me antecipar a entender sobre a infra. Qual que era o custo que eu hospedei isso na AWS, né, então qual que era o custo que eu ia pagar sobre uma análise de vídeo, qual que seria o tamanho do vídeo que começaria a cobrar, então também foi uma forma de validar a minha infraestrutura, né, e validar também a ferramenta. Então, eu liberei a ferramenta para esse público beta, depois eu fiz uma outra publicação no LinkedIn já liberando geral, e essa ferramenta ela foi acessada em mais de 50 países, né, aqui é um recorte do Google Analytics. Hoje está contando aí com mais de 273 usuários, tem uma integração, né, com o gateway de pagamento, então tem alguns usuários pagantes,
E praticamente hoje a ferramenta ela se paga, a operação dela se paga sozinha, né? A infraestrutura dela, o que ela gera e com a quantidade de assinantes que tem, ela se paga sozinha, né? Então é isso. Então foi daí eu estava falando, né? A oportunidade então do TCC e com a ajuda da rede social me impulsionou a seguir esse caminho, né? De empreendedorismo. Porque eu tinha até uma ideia, mas não imaginava que era algo assim tão surpreendente, né, eu acho que poderia dar esse retorno todo. E então é o Facecam, né, se vocês quiserem acessar lá depois, facecam.io, vocês conseguem fazer o cadastro é grátis, 3 campos, né, nome, e-mail e senha, e vocês vão entrar, vocês vão receber um plano freemium, é um plano free que tem direito a enviar um vídeo de até 20 megas e até 1 minuto. E vocês conseguem fazer o teste que vocês quiserem. Contar um pouco aqui, então, também sobre quais os desafios que eu enfrentei também nessa jornada de desenvolvimento dessa ferramenta, né? Em específico também sobre a AI, sobre o próprio modelo. Então, como é o modelo de visão computacional? Oi? Olá, eu vou seguir aqui. Como é o modelo de visão computacional, então existe toda a limitação computacional mesmo, né? Porque a gente está falando de imagem, então a gente precisa carregar, quando a gente está falando de batch, né? Eu tenho um batch size de, sei lá, 32, então falando para carregar 32 imagens na memória para poder trabalhar com essas imagens e poder fazer esse treinamento. E eram imagens com resoluções até que alta, né? Para AI. Então eu acabei batendo nesse problema do computador, né? Eu não tinha máquina suficiente para poder fazer esse treinamento. Até tinha o Google Colab, né, eu fui lá e fiz alguns testes do Google Colab, mas o Google Colab, ele é muito legal, é uma ferramenta extremamente poderosa. Você tem lá também a possibilidade de usar GPU, né, que são placas de vídeo, mas existe uma limitação, né, você usa por um determinado tempo e depois o Google ele te corta, porque você já usou, aí você tem que esperar um período para poder voltar a usar aquilo ali. Outra coisa que a ferramenta tem também é que você precisa estar interagindo com ela, né, se você ficar muito tempo sem interagir com ela, agora ele faz um pop-up lá perguntando se você ainda está lá, se você não responde, ele te desliga, né. Então como essa AI ela ficava muitas horas treinando, né, eu deixava de um dia para o outro ela treinando e ainda quando eu chegava no outro dia ela ainda não tinha terminado, então não dava para usar o Google Colab, não conseguia, tentei usar o Google Colab, mas eu batia nessa limitação. Então, para minha sorte, eu já tinha um computador aqui gamer, né, foi um computador que eu montei na época para poder, rodar 3D, né. Então eu tinha um computador já com placa de vídeo, que é uma GTX 980 Ti, e ele tinha 1 GB de storage. Então o que eu fiz ali foi só instalar o Linux nele então, e usar esse computador, e aí foi o computador que eu usei para treinamento. Então ele ficou ligado aí por muitas horas, a AI ficou treinando, 12, 15 horas, e fazendo aí já com bets muito altos, né, então fazendo esse treinamento de AI. Outra limitação que eu acabei tendo ali foi já mais à frente, né, na hora que eu estava liberando ali a ferramenta para o público, que foi a limitação, de processar vídeos em cloud, né. Quem trabalha com a AWS sabe que a AWS tem um recurso chamado Lambda e esse Lambda ele tem um tempo que ele pode rodar, né, que a gente chama que é o timeout dele, né, então ele pode rodar 15 minutos. Então, independente da tarefa que você estiver fazendo, ela vai durar 15 minutos. Se em 15 minutos você não resolver o seu problema, a Amazon ela então encerra aquele lambda. Então, como a análise de vídeo é frame a frame, ok, com um vídeo de 5 segundos, 10 segundos, tudo estava correndo bem. Mas quando começou a ver vídeos muito longos, de 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, aí eu comecei a ter problema com isso. Porque o lambda encerrava e eu não conseguia processar o vídeo. Então isso fez eu mudar muito a infra, né, hoje eu já uso uma abordagem muito diferente, que é uma abordagem de processamento em paralelo, né. Então o vídeo chega, eu faço um cálculo, baseado na quantidade de frames que esse vídeo tem, de quantos pedaços eu precisaria para processar aquele vídeo. Então é um vídeo de 1 hora, baseado aqui
uma quantidade mínima de frames. Então, sei lá, eu precisaria de 5 pedaços. Então rodam 5 instâncias de Lambda, né, e aí cada instância processa uma parte do vídeo e depois ele passa para um próximo Lambda que junta todos esses dados. Então é um processamento em paralelo, né, multitarefas, né. Outra limitação, outro desafio que eu acabei também tendo com a AWS, foi o custo. No começo, eu falei: "Ah, não, acho que para ser rápido aqui, para já colocar a ferramenta na mão do pessoal, vou começar com uma máquina aqui ligada 24/7 mesmo, e vamos que vamos". E aí isso me gerou um custo absurdo, e que também me fez repensar sobre a infra, né. Então hoje eu já uso serverless, então eu pago pelo que eu uso. E no começo eu estava pagando sem usar, né. Então, a AWS ela é ótima, né, recomendo muito para quem está começando usar a AWS, porque você consegue subir a aplicação ali de forma muito fácil. Mas se você não tomar cuidado, pode ser um ralo de dinheiro. Bom, aí aqui então eu trago para vocês um pouco das lições aprendidas então, né, durante essa jornada, que é uma jornada que eu trilho, né, que eu estou trilhando, então, eu faço hoje dupla jornada, eu trabalho num emprego fixo, né, que nem eu comentei com vocês aqui, que é a Bank, né, que é o do Grupo Casas Bahia, e após esse trabalho, então eu trabalho no meu projeto, né. Então eu estou trilhando essa jornada, né, então eu espero que quem ainda possa coletar muitos frutos. E aqui eu trago um pouco então das coisas que eu aprendi durante essa jornada, né, coisas que eu vi que, fizeram muita diferença. Então, por exemplo, participar de workshops e feiras, né, é uma coisa também, que ajuda muito para conectar com pessoas facilmente. Por exemplo, hoje eu só estou aqui porque eu fui no workshop ali do MBA, conversei com a professora Solange, ela me fez esse convite. Lá nesse workshop eu também conheci uma pessoa que me levou para uma feira, e nessa feira ele me conectou com outras pessoas, né. Então, fica a dica aqui de participem, né, quem quer trilhar esse caminho do empreendedorismo, participem dessas feiras que sempre aparecem por aí, que geralmente é de graça, né, para quem quer ir. Eu fui recentemente numa chamada BET, que é Dia sobre Educação, que tem aqui no Center Norte. E lá essa pessoa me conectou com outras pessoas, eu pude mostrar a ferramenta e fiz muitos contatos lá, então valeu muito a pena ter ido nessas feiras, né. Então recomendo muito, quem gosta, quem quer trilhar esse caminho, participem bastante desses workshops, dessas feiras, esses eventos presenciais, é legal para poder fazer network. Um outro dilema aqui é o focar na tecnologia, né, X focar no problema, né. Então, como eu sou muito técnico, né, eu sou engenheiro de software, então em algum momento eu foquei mais na tecnologia do que no problema. Não, eu não vou falar que foi ruim ou foi bom, eu acho que são trade-off, né, existe uma troca ali, né, obviamente cada caminho tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. Mas, por exemplo, focar na tecnologia, a gente que é muito técnico, eu sei que tem pessoas muito técnicas aí também, a gente que é muito técnico gosta de ver aquela coisa funcionando, perfeitamente, né. Ah, então tem que ser rápido, tem que consumir menos memória, tem que usar o melhor mecanismos de busca que existe. E às vezes, como você é uma pessoa só para fazer muitas coisas, às vezes não compensa você dedicar tanto tempo focando nisso, né. Não, por exemplo, no começo eu foquei no processamento real time, não, porque precisa processar real time e seria melhor se já desse a resposta real time. E depois quando eu fui entender, conversar com outros clientes e entender os casos de uso, eles não estavam preocupados com real time. Não, beleza, eu vou mandar o vídeo lá e amanhã eu vou analisar. Então, assim, esse tempo que eu dediquei estudando real time, eu poderia dedicar, para outra coisa, né. Então, a gente sempre vai deparar com isso, ó, foco mais no problema ou foco mais na tecnologia. Eu acho que você tem que dedicar 50% para cada um, você não pode nem focar tanto em um, nem focar tanto em outro. Então, ter o modelo de negócio, né, ter bem claro qual o problema que você quer resolver é importante, ter a tecnologia também é importante, né. Então, não se pode dedicar tanto tempo só em um. Aí em contrapartida também, né, ter um protótipo navegável fez toda a diferença.
Então, que nem eu comentei com vocês, eu fui ali na feira do Center Norte, né? E lá não sei se vocês já foram lá, alguém que é de São Paulo já foi lá. A internet, o sinal de celular lá simplesmente não existe, não pega. E bom, eu estava conversando com uma pessoa lá, falando para ela sobre a detecção de sentimentos, como que a gente poderia, como que eu poderia agregar isso no produto dele. E só que eu conseguia visualizar a expressão dele que ele não estava conseguindo captar a ideia, não estava conseguindo entender muito bem o que eu estava querendo dizer. E aí eu vi que tinha um computador lá na mesa, né? Eu falei, eu posso mostrar ali naquele computador? E eles tinham até Wi-Fi ali. Eu falei, não, pode mostrar aqui. E aí quando eu abri a ferramenta que eu mostrei, assim, fez total diferença, né? Fez toda a diferença. Ele conseguiu visualizar, conseguir ver, conseguir interagir. Então, tenha um protótipo navegável, né? Hoje em dia hoje em dia não, né? Tem várias ferramentas aí que você consegue fazer protótipo navegável muito fiel. Figma, por exemplo, é uma delas. Você consegue fazer protótipo navegável com animações, né? Você clicar e ele navegar por uma outra tela, você poder simular a digitação de alguma coisa e você consegue rodar isso também no celular, consegue rodar na web, consegue enviar o link desse protótipo. Então, ter um protótipo fez muita diferença, né? Eu não tinha um protótipo de Figma, mas eu tinha já a ferramenta, né? Então, já era um protótipo barra a ferramenta mesmo. Então, fez muita diferença. Outra coisa que me acelerou muito o desenvolvimento foi fazer integrações com ferramentas de terceiro. Então, que nem eu comentei aqui, a AWS. A AWS você consegue fazer ali, subir uma aplicação de forma muito fácil, utilizando serverless, né? Então, dentro da AWS tem alguns softwares, alguns serviços que são muito, muito úteis, né? Por exemplo, o Cognito. O Cognito é uma ferramenta para você fazer, é o pool de usuários ali, né? Uma ferramenta para você fazer cadastro de usuário. Eu preciso fazer aqui, tem uma ferramenta, preciso fazer um cadastro de usuário, que é cadastro, login, esqueci senha, vou ter que fazer tudo zero, criar banco. Não, você pode usar o Cognito, que já vem tudo isso pronto para você. Você só vai chamar a API de criar cadastro, de esquecer senha. Ele vai te enviar, ele tem integração com e-mail, ele te envia e-mail para o usuário, no caso, né? Então isso acelera muito, porque você acaba tirando essas preocupações, né? Porque um software ele não é só composto ali da AI, né? Então, tem muitas coisas, a pessoa precisa fazer o cadastro, precisa receber um código para garantir que não é um bot, tem controle de sessão, segurança. Então, tudo isso você tem que desenvolver. Então, o fato de eu poder me conectar com essas ferramentas de terceiro impulsionou muito ali o desenvolvimento. Gateway de pagamento também, que foi uma coisa que foi uma integração que veio depois, né? Então, a primeira versão foi quando eu liberei para o público beta ali, não tinha possibilidade de fazer o upgrade de plano, e mais tarde eu coloquei ali o upgrade de plano. Então vale muito a pena também, em vez de você desenvolver tudo do zero, um sistema ali de pagamento, né, você já conectar com parceiros como Stripe, PayPal, Mercado Pago. Hoje eu tenho o Stripe, hoje a ferramenta funciona com o Stripe, então se você vai lá e pede para fazer o upgrade de plano, você vai ser direcionado para o Stripe. E lá no Stripe tem toda a questão de você coloca o cartão, esse é o preço, tem políticas de real e dólar ali, né? O dólar, né, tem o preço dele, quando é em real, apresenta o preço em real. Então, essa questão de fazer a cobrança mensalmente, mandar um e-mail com a fatura, tudo isso o Stripe encapsula para mim, né? Então, só precisei fazer a integração ali, acelerou muito o meu desenvolvimento e eu pude focar só no meu negócio aqui, né? Que é a ferramenta de detecção de sentimentos. Bom, e falando de próximos passos, então, do Facecam, que é o que uma feature que eu venho trabalhando hoje, né, que eu entendo aí como sendo uma feature extremamente relevante para o Facecam, é a detecção das microexpressões faciais, né. O Aikman também teve ali ele também, as microexpressões faciais também teve participação dele, mas aí já em conjunto com um outro pesquisador, mas ele também teve influência ali chamadas GAUs, né, Action Units. Então, cada ponto, a nossa face é composta de vários músculos, né? Então, quando a gente realiza uma expressão facial, existe o movimento desses músculos.
que são involuntários. Então, hoje eu estou trabalhando numa feature que pode detectar o movimento desses músculos, né. E aí, eu não tenho mais agora só um sentimento, né, happy ou angry, mas agora eu vou ter um grupo de músculos que aí eu posso ser mais assertivo quanto ao sentimento. Então, por exemplo, aqui eu teria AU1, AU2, AU4, né, aqui no caso, AU2. Então, eu tenho o movimento muscular da boca, o movimento muscular dos olhos, da testa, da sobrancelha. Então, eu posso juntar tudo isso para poder determinar o estado emocional de um indivíduo com mais assertividade. Então, esse é um dos próximos passos que eu estou querendo por FaceScan aqui. Então, esse aqui é um teste de laboratório, né? eh, Onde já ali o modelo, já um modelo V6 aqui, né? Seria uma versão 6 aqui, eu estou chamando de FaceScan 2.0, então seria uma versão 6 do modelo, já fazendo a detecção dessas AUs, né. Então, eu listei ali a 20 AUs que eu queria atacar, e aqui já é um modelo funcionando muito bem nessa detecção, ele já consegue traquear ali o movimento muscular, da face. Então eu posso pegar esses dados, né, e sei lá, de repente alimentar um outro modelo que vai me dar uma saída melhor quanto ao estado emocional, né. Já que as microexpressões faciais, elas, tendem a ser mais assertivas, né, porque elas são involuntárias e, de sentimento geralmente genuíno, ele tem um curto período de duração e, né, e ele é micro, né. Então, aqui é o próximo passo que eu tenho para o FaceScan, tá. Então, assim, a grande mensagem que eu quero passar para vocês é Ah, o TCC, então, ele vai muito mais além do que só um trabalho de conclusão de curso, né. Então quem gosta desse caminho, quem quer trilhar esse caminho de empreendedorismo, pode usar o TCC para ajudar aí a impulsionar essa trajetória, né. Que foi o que aconteceu comigo, então, assim, eu estava conversando com a professora Solange, então, assim, eu sou uma prova viva disso, né, aconteceu comigo. Saiu do TCC, então hoje eu estou trilhando essa jornada.